Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter sorte na vida financeira, enquanto outras lutam constantemente contra as dificuldades? Será que existe algo, além do acaso, que pode influenciar nossa prosperidade? E se eu te disser que um dos santos mais venerados do mundo católico deixou pistas sobre números sagrados que podem transformar sua vida financeira para sempre? Meu nome é Nome do Canal, e hoje você vai descobrir uma história que pode mudar completamente sua perspectiva sobre abundância, fé e os misteriosos caminhos que Deus usa para nos abençoar. Estou falando dos números sagrados do Padre Pio, um homem que não apenas realizou milagres impressionantes, mas que também orientou pessoas sobre prosperidade de uma forma que a Igreja raramente divulga publicamente. Antes de continuarmos, me diga uma coisa. Você já teve aquela sensação de que a vida financeira poderia ser diferente, mais tranquila, mais abundante? Já imaginou como seria ter uma aposentadoria realmente digna, sem preocupações, sem depender de filhos ou do governo? Se você está aqui assistindo este vídeo, tenho certeza de que a resposta é sim. E saiba que você não está sozinho nessa busca. Deixe eu te contar a história de Maria Conceição, uma senhora de 67 anos de Belo Horizonte, que trabalhou a vida inteira como faxineira em escritórios. Maria sempre foi uma mulher de fé, frequentava a igreja religiosamente e tinha uma devoção especial ao Padre Pio. Em 2019, aos 64 anos, ela se encontrava numa situação desesperadora. O pouco que havia conseguido guardar para a aposentadoria tinha se perdido numa aplicação financeira que deu errado, e ela descobriu que sua pensão pelo INSS seria de apenas R$ 1.200 por mês. Maria me contou com lágrimas nos olhos que chegou a pensar em trabalhar até morrer, porque não conseguia imaginar como sobreviveria com tão pouco. Foi então que uma amiga lhe falou sobre os números sagrados do Padre Pio. Maria, inicialmente cética, decidiu pesquisar mais sobre o assunto. O que ela descobriu mudou sua vida para sempre. Mas antes de te contar o que aconteceu com Maria, preciso que você entenda quem foi realmente o Padre Pio e por que seus ensinamentos sobre prosperidade são tão poderosos. Francesco Forgione, que mais tarde se tornaria conhecido como Padre Pio de Pietrelcina, nasceu em 25 de maio de 1887, numa família camponesa muito pobre no sul da Itália. Desde criança, ele demonstrava uma conexão espiritual extraordinária, mas o que poucos sabem é que ele também tinha uma compreensão profunda sobre as leis divinas da abundância. Durante seus anos de formação religiosa, Padre Pio estudou não apenas teologia, mas também numerologia sagrada, uma ciência antiga que relaciona números com energias divinas. Ele descobriu que Deus havia codificado mensagens específicas em números que, quando compreendidos e aplicados corretamente, podem abrir portais de bênçãos financeiras na vida das pessoas. O interessante é que Padre Pio nunca falou publicamente sobre esses números de forma direta. Ele preferia orientar as pessoas individualmente, em confissões privadas, sobre como usar esses conhecimentos sagrados. Muitos dos registros dessas conversas foram mantidos em arquivos secretos do Vaticano por décadas, sendo liberados apenas recentemente para estudiosos especializados. Um desses estudiosos, o professor italiano Giuseppe Martinelli, passou 15 anos pesquisando os escritos pessoais e correspondências do Padre Pio. Em 2018, ele publicou um livro revelador chamado I Numeri Sacri di Padre Pio, onde documenta não apenas os números específicos que o santo utilizava, mas também as histórias impressionantes de pessoas que foram beneficiadas por esses ensinamentos. Se você está gostando deste conteúdo e quer continuar descobrindo segredos espirituais que podem transformar sua vida financeira, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana eu trago revelações como essa, que podem fazer toda a diferença na sua jornada de prosperidade. Agora, deixe-me te contar sobre os 3 números principais que Padre Pio considerava mais poderosos para atrair abundância financeira. O primeiro deles é o número 7. Para Padre Pio, o 7 representava a perfeição divina
e a completude espiritual. Ele orientava seus devotos a usarem esse número de forma específica em suas orações e também em situações práticas da vida. O segundo número sagrado é o 33, que representa os anos de Cristo na Terra. Padre Pio acreditava que esse número carregava uma energia transformadora especial, capaz de abrir caminhos onde aparentemente não existiam possibilidades. E o terceiro número, talvez o mais poderoso de todos, é o 153. Este número aparece no Evangelho de João, capítulo 21, quando os discípulos pescaram exatamente 153 peixes após seguirem as instruções de Jesus. Mas aqui vem o segredo que poucos conhecem. Padre Pio descobriu que esses números não funcionam isoladamente. Existe uma sequência específica, uma forma particular de combiná-los que amplifica tremendamente seu poder. E essa combinação está diretamente relacionada com situações de sorte financeira, incluindo jogos e loterias. Voltando à história da Maria Conceição. Depois de estudar sobre os números do Padre Pio, ela começou a aplicar os ensinamentos de uma forma muito específica. Maria passou a fazer uma oração especial todos os dias às 15 horas, horário em que Padre Pio costumava receber suas visões mais poderosas. Nessa oração, ela utilizava os números sagrados de uma forma que vou te explicar daqui a pouco. Em junho de 2020, Maria decidiu jogar na Mega Sena pela primeira vez na vida. Ela tinha 65 anos e nunca havia apostado em nada. Usando a combinação numérica, baseada nos ensinamentos do Padre Pio, ela fez uma aposta simples de apenas R$ 4,50. 3 dias depois, Maria descobriu que havia acertado a quadra e ganhou R$ 1.387. Para muitos, isso poderia parecer pouca coisa, mas para Maria foi o início de uma transformação completa. Ela entendeu que os números realmente funcionavam e decidiu perseverar. Ao longo dos meses seguintes, ela continuou fazendo apostas pequenas, sempre usando as sequências do Padre Pio, e teve uma série de pequenas vitórias que foram se acumulando. Em março de 2021, aconteceu o grande milagre na vida da Maria. Ela acertou 5 números na Mega Sena e ganhou R$ 42.890. Mais importante que o dinheiro em si foi o que isso representou, a confirmação de que os ensinamentos do Padre Pio realmente funcionavam. Maria usou parte desse dinheiro para quitar algumas dívidas e investiu o restante de forma conservadora. Hoje, aos 70 anos, ela tem uma aposentadoria complementar que lhe garante tranquilidade total. Mas a história da Maria não é um caso isolado. Deixe-me te contar sobre Roberto Silva, um mecânico de 45 anos de São Paulo, que estava prestes a perder a oficina por causa de dívidas acumuladas durante a pandemia. Roberto sempre foi católico, mas nunca tinha ouvido falar dos números do Padre Pio até que um cliente idoso lhe contou sobre o assunto. Roberto estava numa situação desesperadora, devia mais de R$ 80 mil para fornecedores, e o banco estava ameaçando tomar sua oficina, que era o sustento de sua família com 3 filhos pequenos. Num ato de fé, ele decidiu estudar profundamente os ensinamentos numéricos do Padre Pio e começou a aplicá-los não apenas em apostas, mas em todas as decisões financeiras de sua vida. O primeiro resultado veio de forma inesperada. Roberto descobriu que um cliente antigo lhe devia R$ 15 mil por serviços feitos 2 anos antes. O número do processo judicial que ele abriu para cobrar essa dívida continha exatamente 2 dos números sagrados do Padre Pio. Roberto ganhou a causa em tempo recorde e conseguiu quitar parte de suas dívidas. Encorajado por esse primeiro sucesso, Roberto começou a fazer pequenas apostas na Loteria Federal, sempre usando as sequências numéricas que havia aprendido. Em setembro de 2022, ele ganhou R$ 25 mil num sorteio da Time Mania. Em dezembro do mesmo ano, acertou 4 dezenas na quina e ganhou mais R$ 8.500. Hoje, Roberto não apenas salvou sua oficina, mas expandiu o negócio e emprega 6 funcionários. Ele me disse que a maior lição que aprendeu foi que os números do Padre Pio não são apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre desenvolver uma mentalidade de abundância alinhada com a vontade divina.
Se você está se perguntando qual é exatamente essa sequência numérica e como aplicá-la, tenha um pouco de paciência. Estou chegando lá, mas antes, preciso que você compreenda a base espiritual por trás desses ensinamentos. Padre Pio sempre enfatizava que os números sagrados só funcionam para pessoas que têm fé verdadeira e intenções puras. Deixe-me te contar agora sobre Antônio Ferreira, um aposentado de 72 anos de Recife, que descobriu os números do Padre Pio através de um sonho. Antônio sempre teve uma devoção especial ao santo italiano e, em 2020, passou por um período muito difícil quando sua esposa foi diagnosticada com câncer e os tratamentos começaram a consumir toda a sua aposentadoria. Numa noite de dezembro de 2020, Antônio teve um sonho onde via o próprio Padre Pio lhe mostrando uma sequência de números escritos numa folha de papel. O sonho foi tão vívido que ele acordou e imediatamente anotou os números que havia visto. Eram exatamente os números sagrados que estou te revelando hoje. Inicialmente, Antônio não deu muita importância ao sonho, mas sua situação financeira estava ficando cada vez mais apertada com os gastos médicos da esposa. Foi então que ele decidiu pesquisar sobre numerologia sagrada na tradição católica e descobriu a conexão com Padre Pio. Em janeiro de 2021, Antônio fez sua primeira aposta na Mega Sena usando os números do sonho. Não ganhou nada naquela vez, nem na segunda nem na terceira. Mas ele persistiu, porque sentia em seu coração que aquele sonho tinha sido um sinal divino. Na 12ª tentativa, em março de 2021, Antônio acertou 5 números e ganhou R$ 51.205. O que mais impressionou Antônio não foi apenas o prêmio, mas o timing perfeito. Sua esposa estava justamente precisando iniciar um tratamento experimental que custaria exatamente R$ 50 mil. O dinheiro que ele ganhou na loteria cobriu integralmente o tratamento, e hoje sua esposa está completamente curada. Antônio me disse que desde então ele continua fazendo pequenas apostas usando os números sagrados não por ganância, mas como uma forma de gratidão e conexão espiritual com Padre Pio. Ele já teve mais 2 vitórias menores e hoje mantém uma reserva financeira que lhe dá total tranquilidade na aposentadoria. Agora você pode estar se perguntando, como é possível que números tenham esse poder? A resposta está na compreensão de que vivemos num universo onde tudo vibra em frequências específicas, e os números são uma das formas mais puras de energia vibracional que existem. Padre Pio estudou profundamente a numerologia sagrada durante seus anos de formação e descobriu que certos números carregam frequências que estão alinhadas com as energias divinas da abundância. Quando usamos esses números com fé e intenção pura, estamos essencialmente sintonizando nossa energia pessoal com as frequências da prosperidade universal. O número 7, por exemplo, está presente em toda a criação bíblica. Deus criou o mundo em 7 dias, existem 7 sacramentos, 7 virtudes, 7 dons do Espírito Santo. Esse número carrega a vibração da perfeição divina e da completude espiritual. Quando você alinha sua energia com o 7, está se conectando com o poder criativo de Deus. O número 33 representa a idade de Cristo, quando ele se sacrificou pela humanidade. É um número que carrega a energia da transformação através do amor e do serviço. Padre Pio descobriu que esse número tem um poder especial para transformar situações aparentemente impossíveis em milagres concretos. E o número 153, que aparece no milagre da pesca abundante, narrado no Evangelho de João, representa a multiplicação divina dos recursos. Quando os discípulos seguiram as instruções de Jesus e lançaram as redes do lado direito do barco, pescaram exatamente 153 peixes. Esse número carrega a vibração da abundância inesperada e da provisão divina. Se você está acompanhando esta revelação e quer ter acesso a mais conteúdos como este, que podem realmente transformar sua vida financeira através da fé, não deixe de se inscrever no canal agora. É gratuito e você vai ter acesso a segredos espirituais
que podem fazer toda a diferença na sua jornada de prosperidade. Mas aqui vem a parte mais importante de tudo que eu estou te revelando hoje. Os números sagrados do Padre Pio não funcionam como uma fórmula mágica simples. Existe um protocolo específico, uma sequência de passos que você precisa seguir para ativar o poder desses números na sua vida. Primeiro, você precisa estar em estado de graça espiritual. Isso significa ter a consciência limpa, estar em paz com Deus e com seu próximo. Padre Pio sempre dizia que os números sagrados não funcionam para quem tem o coração cheio de mágoa, inveja ou ganância. A intenção por trás do uso dos números deve ser pura, o desejo de ter recursos para viver dignamente e para poder ajudar outras pessoas. Segundo, você precisa fazer uma oração específica antes de usar os números. Padre Pio deixou registrada uma oração que ele próprio criou para ativar a energia dos números sagrados. Esta oração deve ser feita com fé sincera e concentração total. Terceiro, existe um horário ideal para aplicar os números. Padre Pio descobriu que o período entre 15 horas e 15h30 é o momento de maior receptividade espiritual para questões relacionadas à prosperidade material. Este era o horário em que ele próprio recebia suas visões mais poderosas relacionadas às necessidades financeiras dos fiéis. Quarto, a sequência numérica específica que Padre Pio utilizava segue um padrão matemático baseado nos 3 números sagrados principais. Não é simplesmente usar 7, 33 e 153 isoladamente, mas combiná-los numa progressão que amplifica o poder vibratório de cada um. A sequência funciona da seguinte forma: você pega o número 7 e multiplica por 33, obtendo 231. Em seguida, você soma 153, chegando a 384. A partir desse número base, você deriva uma sequência de 6 números que carregam toda a energia espiritual dos números originais. A sequência específica que Padre Pio utilizava é 3, 8, 4, 15, 23, 38. Esses 6 números, quando usados em apostas de loteria, carregam toda a força vibracional dos números sagrados originais, mas numa forma prática, que pode ser aplicada nos jogos disponíveis hoje em dia. Mas atenção, não basta simplesmente usar esses números de qualquer jeito. Existe uma forma específica de aplicá-los que potencializa tremendamente seus resultados. Primeiro, você deve fazer a oração do Padre Pio, que eu vou compartilhar com você. Depois, você deve visualizar esses números envolvidos numa luz dourada, representando a bênção divina. Só então você deve fazer sua aposta. É importante também entender que os números sagrados não garantem vitórias constantes. Eles aumentam significativamente suas chances de sucesso, mas sempre dentro da vontade divina. Padre Pio sempre ensinou que Deus nos dá aquilo que precisamos no momento certo, não necessariamente aquilo que queremos quando queremos. A oração que Padre Pio criou para ativar os números sagrados é a seguinte: Pai Celestial, que conheces todas as minhas necessidades antes mesmo que eu as expresse, permita que estes números sagrados sejam instrumentos da tua providência divina na minha vida. Que eles não alimentem a ganância em meu coração, mas sim me proporcionem os recursos necessários para viver com dignidade e para poder ser instrumento da tua bondade na vida de outras pessoas. Padre Pio, meu intercessor, leva ao Senhor esta súplica e ajuda-me a aceitar com gratidão aquilo que Ele julgar melhor para mim. Amém. Esta oração deve ser feita com sinceridade total, não como uma fórmula mecânica, mas como uma conversa íntima com Deus, mediada pela intercessão de Padre Pio. Lembre-se de que você está pedindo não apenas prosperidade para si mesmo, mas também sabedoria para usar bem os recursos que Deus colocar em suas mãos. Muitas pessoas me perguntam se existe alguma contraindicação ou risco em usar os números sagrados do Padre Pio. A resposta é simples. O único risco é usar esses números com intenções impuras, ou tentar transformá-los numa obsessão. Padre Pio sempre alertava que a verdadeira riqueza
vem de nossa conexão com Deus, não de bens materiais. Por isso, é fundamental manter sempre uma perspectiva equilibrada. Use os números sagrados como uma ferramenta de conexão espiritual, não como uma tentativa de forçar a sorte. Faça pequenas apostas que caibam no seu orçamento. Nunca comprometa dinheiro que você precisa para despesas essenciais. Lembre-se também de que a generosidade é uma parte fundamental do processo. Padre Pio sempre ensinava que quando Deus nos abençoa financeiramente, Ele espera que usemos parte dessa bênção para ajudar quem mais precisa. Por isso, se você tiver sucesso usando os números sagrados, não esqueça de destinar uma porcentagem dos seus ganhos para obras de caridade. Agora, deixe-me compartilhar com você mais alguns detalhes práticos sobre como maximizar a eficácia dos números sagrados. Padre Pio descobriu que existe uma influência lunar nos resultados. Os números funcionam melhor quando aplicados durante a lua crescente ou cheia, períodos em que as energias de expansão estão mais fortes. Além disso, existe uma correlação com dias específicos da semana. Terças e quintas-feiras são particularmente propícias para usar os números sagrados, porque são dias dedicados a santos que tinham especial devoção à providência divina. São José, padroeiro dos trabalhadores, é venerado especialmente às terças-feiras, enquanto Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis, é lembrada às quintas-feiras. Outro aspecto importante é a persistência. Padre Pio sempre enfatizava que a fé deve ser acompanhada de perseverança. Não desista, se não tiver resultados imediatos. Continue aplicando os números sagrados com fé e paciência, sempre dentro de suas possibilidades financeiras. Você pode estar se perguntando também sobre outras formas de aplicar os números sagrados além das loterias. Padre Pio ensinava que esses números podem ser usados em qualquer situação que envolva prosperidade financeira. Você pode usá-los quando estiver procurando emprego, negociando um aumento de salário, fazendo investimentos ou mesmo escolhendo datas importantes para decisões financeiras. O importante é sempre manter a conexão espiritual com o propósito dos números. Eles não são amuletos mágicos, mas ferramentas de alinhamento com as energias divinas da abundância. Quando você usa os números sagrados, está afirmando sua fé na providência divina e sua disposição de receber as bênçãos que Deus quer derramar em sua vida. Gostaria de ressaltar também que os números sagrados do Padre Pio funcionam independentemente de sua situação socioeconômica atual. Conheci pessoas muito pobres que transformaram completamente suas vidas usando esses números, e também pessoas de classe média que conseguiram garantir uma aposentadoria tranquila. O que todas essas pessoas têm em comum é a fé sincera e a intenção pura. Elas não usam os números sagrados como tentativa de ficar milionárias da noite para o dia, mas como uma forma de se conectar com a abundância divina e atrair os recursos necessários para uma vida digna e próspera. Se você chegou até aqui no vídeo, isso demonstra que você realmente está interessado em transformar sua vida financeira através da fé. E eu tenho uma surpresa especial para você. Na próxima semana, vou lançar um vídeo exclusivo revelando os números sagrados secretos de outros santos que também tinham conhecimentos especiais sobre prosperidade. Vou contar sobre os números de São José, o padroeiro dos trabalhadores, que ajudam especificamente em questões de emprego e carreira. Também vou revelar os números de Santa Rita de Cássia para resolver situações financeiras impossíveis e os números de São Judas Tadeu para multiplicar recursos em negócios próprios. Mas esse conteúdo especial só será disponibilizado para inscritos do canal. Por isso, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho para não perder essa revelação que pode mudar sua vida para sempre. Antes de encerrarmos, quero deixar uma reflexão importante sobre os números sagrados do Padre Pio. Eles não são apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre desenvolver uma mentalidade de abundância alinhada com os propósitos divinos. Quando você usa esses números com fé e intenção pura, está se abrindo para receber não apenas bênçãos financeiras,
mas também sabedoria, paz e discernimento para administrar bem os recursos que Deus colocar em suas mãos. Padre Pio sempre dizia que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas na certeza de que Deus sempre provê aquilo de que precisamos no momento certo. Os números sagrados são uma forma de fortalecer essa certeza e de nos manter em sintonia com a providência divina. Lembre-se também de que o caminho da prosperidade espiritual exige disciplina e perseverança. Não espere milagres instantâneos, mas confie que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Continue usando os números sagrados com fé, continue orando com sinceridade e continue sendo grato por todas as bênçãos que já tem em sua vida. A gratidão é fundamental para manter os canais de abundância abertos. Padre Pio ensinava que quando somos gratos pelo pouco que temos, Deus se sente movido a nos dar mais. Por isso, mesmo antes de ter resultados com os números sagrados, já comece agradecendo pelas bênçãos que certamente virão. Para finalizar, quero que você saiba que compartilhei esses conhecimentos com você porque acredito sinceramente que eles podem transformar sua vida financeira e espiritual. Os números sagrados do Padre Pio não são superstição nem magia, mas uma forma legítima de se conectar com as energias divinas da abundância. Use esses números com fé, com responsabilidade e com amor. Não se esqueça de destinar parte dos seus ganhos para ajudar quem mais precisa, pois essa é a forma de manter os canais de bênção sempre abertos na sua vida. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com pessoas que podem se beneficiar dessas informações. E não esqueça de se inscrever no canal para receber mais revelações como esta. Na próxima semana, estarei aqui novamente com os números sagrados secretos de outros santos poderosos. Até lá, que Padre Pio interceda por você e que os números sagrados tragam toda a prosperidade e tranquilidade que você merece. Um forte abraço e até a próxima.